Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. A voz de Deus sobre as águas. Em Cristo, uma nova vida começa. Irmãos e irmãs em Cristo, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Amém. Meus irmãos, desde o início da história bíblica, a água aparece como um lugar decisivo da ação de Deus. Foi sobre as águas do caos que o Espírito de Deus se movia na criação. É o que você encontra em Gênesis 1, versículo 2, quando diz: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Também recordamos que foi através da água do dilúvio que Deus julgou o pecado, mas também preservou a vida por intermédio de Noé, esposa, seus filhos e suas noras. Foi pelo Mar Vermelho que o povo escravizado passou rumo à liberdade. A água na Bíblia nunca é neutra, ela é cenário da ação poderosa de Deus. Do mesmo modo como é para libertar, também é para julgar. Um exemplo foi o exército de Faraó, foi todo exterminado quando as águas do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, acabaram afogando todos que lá estavam perseguindo o povo. Ainda poderíamos recordar de Moisés, servo fiel, que foi colocado num cesto e lançado no rio Nilo, e foi achado para ser então preservado em sua vida, e mais tarde viver para conduzir o povo de Israel para o deserto e consequentemente os preparar para viverem na terra prometida. A presença de Deus é um sinal de que Ele age por meio da sua criação em favor do ser humano. Por sua vez, recordamos o Salmo 29, que nós lemos há poucos instantes, que ouvimos hoje, onde nós fomos lembrados que a voz do Senhor se ouve sobre as águas, o Deus glorioso troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. É o que nos lembra no Salmo 29, versículo 3. A voz de Deus não é apenas um som, ela é palavra viva, criadora, transformadora. Onde Deus fala, algo novo acontece. Prova disso, convido você, se quiser, veja Gênesis 1, Deus dá uma ordem e subsequente vem a notícia, e assim aconteceu, assim se fez, pois quando Deus fala, as coisas acontecem. Não são palavras vazias, mas Deus torna real, visível e palpável a sua palavra, para que todos tenham nele mesmo a certeza de que Ele é um Deus presente e habita conosco. Assim, quando participamos da ceia, recebemos o anúncio de que Jesus estará conosco, e lá Ele está, se entregando juntamente com o pão e o vinho, o seu corpo e sangue estão presentes. Nos textos indicados para a leitura na igreja, deste final de semana, essa voz volta a ressoar de forma clara e decisiva. Em Isaías, Deus anuncia um servo escolhido, sobre quem repousa o seu Espírito. No Evangelho, esse servo entra nas águas do Jordão, o céu se abre, o Espírito desce e a voz do Pai declara: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Mateus 3,17. E o apóstolo Paulo, em Romanos, nos lembra que essas águas não ficaram apenas na história de Jesus, mas lançaram também a nossa vida, pois pelo batismo somos unidos à sua morte e à sua ressurreição.
E hoje, meus irmãos, somos convidados a ouvir a voz de Deus sobre as águas e a compreender o que isso significa para a nossa fé e para a nossa vida cristã. O menino da manjedoura, agora o percebemos e o confessamos: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que Deus escolheu, e nele revela a sua graça, o seu amor em toda a sua plenitude e de modo definitivo. Isso significa dizer que nós não precisamos mais esperar outro Salvador. Aquilo que nós precisamos para ser salvos, nós encontramos na Sagrada Escritura, e lá nós podemos ler, compreender e crer, pois lá é Deus falando com cada um de nós. Por isso, o primeiro domingo após o dia de Epifania, que foi no dia 6 deste mês, sempre nos conduz às águas do Jordão, ao batismo de Jesus. Isto pelo fato de que não é um episódio isolado, nem apenas um detalhe na vida de Jesus. Pelo contrário, trata-se de um momento profundamente revelador. Isto é, Deus fala, o Espírito age, o Filho se coloca no lugar dos pecadores, Ele assume nosso lugar para que nós possamos agora ser apresentados na presença do Senhor Jesus como aqueles que são salvos mediante a graça do próprio Deus. É significativo que em todos os textos de hoje, a voz de Deus, a ação divina e a vida nova estejam ligadas, direta ou indiretamente, à imagem da água. Vamos começar conectando os textos e fazendo isso iniciando pelo Salmo 29, onde a voz poderosa do Senhor é ouvida sobre as águas. Este salmo é um hino de louvor e exalta o poder e a glória de Deus. Ele descreve a voz do Senhor como algo que ecoa com força, sacode a criação, quebra os cedros dos montes Líbanos e faz tremer o deserto. No centro do salmo está esta afirmação: a voz do Senhor se ouve sobre as águas, é cheia de poder e majestade. A sua voz faz brilhar o relâmpago, tremer o deserto de Cádiz. Sua voz faz sacudir os carvalhos e arranca as folhas das árvores, e o seu povo canta no templo, glória a Deus. Enquanto isso acontece, Deus reina sobre as profundezas das águas, Ele governa sobre tudo o que Ele criou e dá o que é de melhor para cada um de nós. Prova disso que Ele enviou seu Filho, seu único Filho, para que nós tenhamos vida, paz e salvação. Meus irmãos, é preciso entender que para o povo de Israel, as águas simbolizavam o caos, o perigo, aquilo que o ser humano não controla. O mar era um lugar de ameaça, de morte, de medo, mas o salmista proclama que até sobre esse caos a voz do Senhor reina soberana. Deus não é vencido pelas águas, Ele fala sobre elas, nada está longe do seu alcance. E aí depois ainda temos no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus, quando Ele caminha por sobre as águas, quando Ele ordena que Pedro vá ao encontro dele, caminhando também sobre as águas, quando Ele acalma o mar revolto, e assim o próprio Cristo também se mostra como sendo Deus vivo, aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Isso nos ensina algo fundamental. Quando Deus fala, Ele traz ordem à confusão, vida onde há ameaça de morte, esperança onde se enxerga somente o medo. A palavra de Deus não descreve apenas a realidade, ela cria uma realidade, ela nos aponta para aquilo que sem Deus não poderíamos enxergar, nem mesmo imaginar que poderia existir. Mais tarde, Paulo, falando a respeito da pessoa transformadora, pessoa transformada pela palavra, é tida como uma nova criatura, alguém que abandona aquilo que não presta e agora vive um novo. Existe um renovo quando a palavra de Deus está em nós e no nosso coração, e a nossa vida se torna realmente uma vida de olhar para o passado e dizer: eu vivia daquele
daqui para frente, por causa do Senhor Jesus, eu vivo deste jeito, e vou continuar vivendo deste jeito, porque com Cristo a vida é bem melhor. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, afirma: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Com o Senhor, a ordem e decência para todas as pessoas. Por isso, o Salmo termina com uma promessa cheia de consolo. O salmista diz no versículo 11: o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. O mesmo Deus cuja voz faz a criação tremer, é o mesmo Deus que cuida do seu povo e lhe concede paz. E é o mesmo Deus que em Apocalipse nos garante: Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Se a nossa vida muitas vezes parece um caos, as coisas não estão tão bem quanto nós gostaríamos, dentro do ambiente da nossa igreja sabemos que as coisas não estão bem, pessoas estão negligenciando ouvir a palavra, estão seguindo pelos seus caminhos de loucura, inventam desculpas para não estar aqui para ouvir a palavra e depois se queixam: eu não sei, parece que tudo de mal acontece comigo. Também vive no mundo, vai querer o quê? Não quer saber de Deus nesta vida, depois vai querer saber de Deus na hora da morte? Será que vai querer viver com Deus na eternidade? Isso estou falando para nós, nem estou pensando naqueles que não conhecem a palavra ainda. E quando falo essas coisas é para que nós possamos repensar. Você falou para um amigo seu: vamos ao culto hoje? Você convidou algum familiar seu: vamos à igreja hoje? Por que eu falo essas coisas? Para que a gente não desista de lembrar as pessoas que aqui na igreja é o melhor lugar do mundo para se estar neste mundo. E por que eu falo isso? Me conte, me apresente um lugar mais tranquilizante, fabuloso, o quanto estar em comunhão com os irmãos na fé e a palavra de Deus. Me apresente. Se alguém tiver, também quero poder conhecer, mas eu tenho certeza, acredito que ninguém vai saber um lugar melhor do que estar na casa de Deus. Afinal de contas, estar com Deus é sim a melhor escolha que cada um de nós pode fazer. E quando Deus nos promete enxugar todas as lágrimas, é preciso que nós compreendamos que é essencial para entendermos tudo isso, todas essas verdades, sejamos nós também batizados. Creio que todos nós que aqui estamos já somos batizados, somos colocados na presença de Deus. E é por isso que nós aqui estamos e vivemos esse batismo, vivemos essa nova vida que o Senhor em Deus nos oferece. A água por si só não salva ninguém, é nada nisso. Mas quando a voz do Senhor se une à água com a palavra de Deus, que é proclamada ali, então algo novo acontece. Por isso o servo escolhido, cheio do Espírito Santo, conforme Isaías 42, versículo 1 a 9, não poderia ser um servo qualquer, mas o Filho único de Deus. E o próprio Senhor Jesus testifica sobre si lá em João 3,16, quando ele diz a respeito desse servo: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Creio que a maioria de nós saiba este versículo de cor e salteado. Sim, é o Senhor Jesus que fala dele mesmo, aquele que foi escolhido por Deus, enviado por Deus, o Filho único de Deus, para que tenhamos vida e paz na presença do Deus eterno. A respeito de Cristo, Deus já falara em Isaías 42, onde ouvimos uma das mais belas promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ali Deus apresenta o seu servo e diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito. O que nós vimos no texto do Evangelho? Não diz lá que quando Jesus foi batizado, ao sair da água, apareceu na forma, o céu se abriu, veio na forma de uma pomba, conforme descrito no texto do Evangelho. O Espírito Santo repousou sobre Cristo, e aí veio uma voz dos céus que disse:
Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Importante observar que este servo não age com violência, não grita nas ruas, não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Ele vem para estabelecer justiça com mansidão, fidelidade e perseverança. Ele é luz para as nações, libertador dos prisioneiros, aquele que tira os que vivem na escuridão e os coloca na luz, a qual é o próprio Cristo, os coloca na presença do Senhor e Salvador. E como isso acontece, não tem outro caminho a não ser pela palavra de Deus anunciada, ouvida e naturalmente crida. Isaías deixa claro que a ação desse servo não é fruto do ser humano, mas sempre uma iniciativa de Deus. Ou seja, a nossa salvação não é ação nossa, mas é Deus que veio ao nosso encontro e diz: eu quero te salvar, pois se eu não fizer isso, você está perdido e condenado. É Deus quem escolhe, é Deus quem coloca sobre cada um de nós o seu Espírito, é Deus quem o envia para realizar algo. Meus irmãos, essa promessa cria uma expectativa muito especial. Quem é este servo? Quando ele virá? Como reconhecer sua chegada? O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13 a 17, nos dá a resposta. O servo é Jesus e aparece às margens do Rio Jordão para ser batizado. João estranha, ele sabe que o seu batismo é de arrependimento e Jesus não tem pecado algum. Por que Jesus teria que ser batizado então? Mas Jesus insiste e diz que é necessário cumprir toda a vontade de Deus. Aqui precisamos compreender algo profundo. Jesus entra nas águas não porque precise ser purificado, mas porque decide se colocar em nosso lugar. É uma decisão própria do Senhor Jesus. Ele se identifica com os pecadores, com o povo que precisa de arrependimento, com a humanidade ferida pelo pecado. Quando Jesus sai da água, algo extraordinário acontece. O céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba e a voz do Pai declara: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Neste momento vemos claramente aquilo que os textos anteriores anunciavam: a voz do Senhor sobre as águas ela é real. O Senhor age. O servo escolhido é apresentado ao mundo. O servo escolhido recebe visivelmente e se torna visível ao mundo inteiro quem ele é: Cristo, o Senhor. A revelação plena de quem é Jesus, o Filho amado de Deus, acontece à frente de pessoas simples. Não foi na frente de reis, pessoas poderosas, mas foram pessoas que se sentiam impotentes, que precisavam buscar consolo, amparo e sustento. E isso nós vemos claramente porque João batizava à beira do Rio Jordão, um homem simples, se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, e provavelmente, a vida que levava, talvez não fosse nem um coaching de boa aparência, com cremes na pele e tudo mais, mas um homem simples, rude, mas que na sua rudez traz a mensagem que leva ao arrependimento, aponta a Cristo, e Cristo aparece, age e se coloca disponível para todos os pecadores. Ao entrar nas águas, Jesus santifica a água para nós. Ele transforma aquela água de arrependimento em um lugar de graça, e a cada vez quando alguém é trazido ao batismo, também recebe essa graça, pois é o próprio Cristo que torna o batismo necessário para a salvação, pois ele assim considera necessário e deu essa ordem para os seus discípulos. E mais tarde, quando Jesus envia os seus discípulos, ele dando essa ordem, diz que todos precisam ser feitos discípulos por meio do santo batismo.
Mais tarde, Pedro, ao escrever na sua carta, 1 Pedro 3,21, ele afirma categoricamente: o batismo agora os salva. Por isso, ao sermos unidos à morte e à ressurreição de Cristo, deixamos então a velha natureza e vivemos um novo que é vida, um novo que nos faz esquecer aquilo que não é importante para nós, para vivermos almejando o futuro, aquilo que é precioso e necessário. Paulo pergunta: será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não, diz o apóstolo. Nós já morremos para o pecado, ou seja, todos nós vivemos para Cristo, não vivemos mais para o mundo, para os prazeres que o mundo oferece. E é por isso que eu sempre digo: aonde tem lugar melhor do que estar na casa de Deus? O que é tão precioso no mundo que faz com que as pessoas não queiram estar aqui? No mínimo, revela loucura e loucura. Pois o ser humano que rejeita a palavra só pode ser um louco, pois se nega a Cristo. E nós sabemos que muitos não vêm à igreja, não é porque não podem, não é porque é longe, não é porque não tem dinheiro do transporte, é por preguiça, relaxo, e acaba trazendo sobre si mesmos mais medo, mais angústia, mais sofrimento e tudo mais no sentido negativo. Que você imaginar de negativo, para aquele que não tem a palavra, não quer ouvir a palavra, só traz o mais, cada vez mais se afunda e assim por diante. Então, na sequência, é preciso que nós entendamos que Paulo explica que pelo batismo fomos unidos a Cristo. E ele afirma: quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, Cristo morreu e ressuscitou. Também nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Na teologia luterana, isso é central. O batismo não é apenas um símbolo externo, nem simples testemunho humano, ele é a ação de Deus. Quem ouviu a respeito já do batismo, foi instruído, com certeza há de recordar que para nós luteranos, o batismo não é apenas algo simbólico, é real, é Deus agindo, é o próprio Deus habitando, fazendo morada no coração do pecador. No batismo, o velho homem é afogado diariamente e um novo ser humano surge para viver diante de Deus em justiça e pureza. Isso não significa perfeição, mas uma nova direção de vida, pois agora nós não pertencemos mais aos nossos caminhos de loucura, nós pertencemos a Jesus. Por isso Paulo conclui, ele diz: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estar unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então logo devemos nos perguntar: o que significa viver como uma pessoa que foi batizada? E a resposta é: viver como batizado é viver confiando não em nossos méritos, mas na promessa de Deus. É lembrar que nos momentos de culpa, medo e fraqueza, que a voz de Deus já falou sobre nós. É lembrar que este mesmo Deus continua agindo sobre nós, e lembrando que nós somos batizados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois a obra redentora do seu Filho amado e querido é também para nos garantir que estamos e somos aceitos na presença do Deus eterno. No batismo, Deus nos declara filhos e filhas, Ele nos adota em Cristo Jesus por causa de Jesus. Essa identidade não depende do nosso desempenho pessoal, mas da graça de Deus. Isso significa que viver como batizado também é viver em arrependimento diário. Voltamos sempre às águas do nosso batismo ao confessarmos os nossos pecados e confiarmos no perdão que Deus nos concede em Cristo Jesus. Por isso, como batizado é viver em
esperança. Nós não vivemos mais olhando para os lados do tipo, o que o mundo pode nos oferecer? Nós olhamos para a frente, para a cruz de Cristo, e lá recordamos: eu vivo porque Jesus morreu no meu lugar, e Ele agora está nos céus, como Ele mesmo prometeu, preparando um lugar para mim, para me receber no reino eterno. Por isso que é tão importante nós termos comunhão com a palavra. Aonde você ouviria algo assim? Numa roda de amigos, numa roda de torcida de futebol? Duvido que você ouviria isso. Ou até mesmo num churrasquinho de família? Não ouviria. Talvez é muito mais fácil nesses lugares e tantos outros você ainda falar mal, usar mal o nome de Deus, profanar o nome santo de Deus com piadas de duplo sentido, fazendo assim um péssimo testemunho do seu dia a dia. Meus irmãos, por isso, quando nós vivemos a nossa vida em Cristo Jesus, somos recordados que a mesma água que nos une à morte de Cristo nos une também à sua ressurreição. O pecado não tem a última palavra, a morte não tem a vitória final. Em Cristo, uma nova vida já começou. Hoje, ouvimos novamente a voz do Senhor sobre as águas, uma voz que cria, que chama, que salva. Essa voz ecoou no Jordão, revelando Jesus como Filho amado. Essa mesma voz ecoou sobre nós no dia do nosso batismo, quando o pastor disse para nós: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali Deus também, por meio da voz daquele servo chamado, se anunciou e se colocou em nós e sobre nós para nos amparar, perdoar e salvar. Essa mesma voz ecoou e continua ecoando a cada dia que o pecador diz: Senhor, eu pequei, perdoa o meu pecado. Ele nos deu uma nova vida e que o Espírito Santo nos ajude a viver diariamente nesta fé, lembrando que em somos é quem pertencemos, que fortalecidos por essa promessa, caminhemos em novidade de vida, dia após dia, até o dia em que veremos face a face aquele que entrou nas águas por nós, assumindo nosso lugar, e mais tarde, na cruz do Calvário, disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E mais adiante disse: tetelestai, ou seja, está consumado. A obra de salvação eu concretizei, eu realizei. Cristo fez isso por nós. Amém.